No vazio gelado do espaço, uma sombra colossal se movia com uma lentidão enganosa. Era a nave capitânia do domínio Drak, uma fortaleza flutuante de metal escuro e intenção letal, cortando o véu cósmico em direção ao seu próximo alvo, a Terra. No seu interior, o general Krug observava, seus olhos multifacetados fixos nos monitores que exibiam a pequena esfera azul, tão vibrante e cheia de vida. Krug era um ser ancestral, moldado por milênios de expansão e aniquilação. Cada fibra de seu ser irradiava a crueldade calculista que definia o domínio Drak. Ele era a personificação da doutrina de que apenas os fortes merecem sobreviver. E os fracos, bem, os fracos eram apenas combustível para a máquina de seu império. A destruição de Próxima Centauri B, há décadas, ainda ecoava como um lembrete vívido do poder Drak. Não foi um ato de guerra acidental, mas uma demonstração fria e deliberada, orquestrada para servir de aviso. As transmissões da aniquilação daquela civilização, gravadas e retransmitidas pela galáxia, foram uma lição de poder enviada diretamente à Terra. Os Draks haviam estudado os humanos por um longo tempo, observando seus sinais de rádio, suas divisões e suas frágeis esperanças. Para Krug, a Terra não era um adversário, mas uma etapa inevitável em sua contínua marcha de conquista. A filosofia Drak era simples e brutal. Os fortes prosperam, os fracos perecem. Essa máxima não era apenas uma crença, mas o motor de sua ascensão galáctica. Eles descobriram as hipervias, caminhos invisíveis que encurtavam as vastas distâncias cósmicas, e usaram esse conhecimento para conquistar civilizações após civilizações. Os Draks não eram apenas uma raça, eles eram um fenômeno, buracos negros galácticos, consumindo tudo em seu caminho para alimentar sua própria expansão. Cada planeta assimilado, cada civilização subjugada, adicionava mais uma camada à sua impenetrável armadura de poder. A Terra era apenas mais um ponto no mapa estelar. O protocolo de erradicação Drak para civilizações que emitiam sinais era claro. 50 anos após a primeira transmissão detectável, a purificação começaria. Não havia negociações, não havia piedade. A Terra, no entanto, tinha uma particularidade. Não era apenas pela vida senciente, mas por sua localização estratégica em uma das hipervias mais importantes e pelos abundantes recursos naturais que a tornavam um prêmio valioso. Krug via os humanos como crianças mimadas, presas em suas pequenas disputas, um incômodo persistente que precisava ser removido para o bem maior do domínio Drak. A frota de vanguarda Drak já havia iniciado o ataque. Não houve aviso. Apenas um silêncio ensurdecedor da Terra após os primeiros impactos. Krug sentiu uma antecipação familiar, a mesma que sentia antes de cada nova caçada. Os humanos haviam tentado se comunicar no início, mas os Draks não respondiam. Predadores não conversam com suas presas. Seu propósito não era negociar, mas consumir. A frota Drak, uma legião de naves de guerra, pairava sobre o sistema solar como um enxame de gafanhotos metálicos, prontos para devorar o planeta azul. De repente, um alerta soou na ponte de comando. Uma onda de energia massiva emanava do sistema Terra-Lua. Krug franziu suas múltiplas pálpebras, uma expressão de surpresa quase imperceptível em seu rosto antigo. Os humanos estavam se preparando para um contra-ataque. Era uma audácia inesperada. Os Draks haviam subestimado a tenacidade daquela espécie. Os sensores mostraram então a fonte. Uma fortaleza humana oculta na Lua, e dela emergiam uma frota de naves, pequenas e rápidas, que avançavam em formação de ataque. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A estratégia humana era clara. Atacar primeiro, com força total, antes que a frota Drak pudesse se consolidar completamente. Krug observou as pequenas naves humanas avançarem, um sorriso frio se formando em seus lábios. A caçada havia acabado de ficar interessante.
O general Krug observava as pequenas naves humanas avançarem, um sorriso frio se formando em seus lábios. A caçada havia acabado de ficar interessante. Ele esperava uma rendição fácil, um pânico generalizado, mas não uma ofensiva tão ousada. A audácia dos humanos era algo que ele não via em muitas das civilizações que os Drakes haviam encontrado. A maioria se encolhia, tentava negociar ou fugia. Estes, porém, estavam vindo em sua direção, como insetos irritantes que se recusam a ser esmagados. Krug deu uma ordem, sua voz gutural preenchendo a ponte. Preparem-se para o combate, que a purificação comece. Seus oficiais, seres tão antigos e endurecidos pela guerra quanto ele, moveram-se com eficiência fria. A doutrina Drake de sobrevivência, de que apenas os fortes prosperam e os fracos perecem, era mais do que uma filosofia. Era a espinha dorsal de sua existência. Ela havia sido forjada em milênios de lutas interplanetárias e se provara infalível. Os Drakes não conheciam a compaixão, apenas a eficiência brutal. Para eles, a vida era uma competição incessante, e a evolução era medida pela capacidade de dominar e consumir. Essa crença impulsionou sua busca incansável por novas tecnologias e sua expansão implacável por toda a galáxia. Eles não viam maldade em sua abordagem, apenas a ordem natural das coisas. Foi essa mentalidade que os levou a descobrir as hipervias, redes de energia cósmica que funcionavam como atalhos através do espaço-tempo. Com as hipervias, as distâncias estelares que antes levavam séculos para serem atravessadas podiam ser superadas em dias. Isso transformou os Drakes de uma civilização isolada em uma força galáctica imparável. Eles não colonizavam no sentido tradicional. Eles assimilavam. Civilizações inteiras eram despojadas de seus recursos. Suas populações eram subjugadas ou exterminadas, e seus mundos eram transformados em postos avançados para a próxima fase da expansão Drake. Os Drakes eram de fato buracos negros galácticos, não apenas metaforicamente, mas em sua essência, consumindo tudo em seu caminho para alimentar sua própria existência e crescimento. Cada novo planeta, cada nova estrela que caía sob seu domínio, era uma prova de sua superioridade e da validade de sua filosofia. Eles viam o universo como um vasto jardim de recursos, à espera de serem colhidos pelos mais capazes. A resistência era vista como uma falha, uma incapacidade de compreender a ordem natural das coisas. Para os Drakes, a evolução significava a eliminação dos fracos em favor dos fortes, e eles se consideravam o ápice dessa evolução. Eles não tinham conceitos de diplomacia ou coexistência pacífica com espécies que consideravam inferiores. Seu propósito era claro: expandir, consumir e dominar. A Terra, com sua abundância de água, minerais e uma posição estratégica nas rotas das hipervias, era um prêmio que não podia ser ignorado. Os humanos, com sua tecnologia ainda rudimentar em comparação com a dos Drakes, eram vistos como uma espécie em estágio inicial de desenvolvimento, barulhenta e desorganizada. Krug os considerava um incômodo, um pequeno obstáculo que seria facilmente superado. A história dos Drakes estava repleta de exemplos de civilizações que ousaram resistir, e todas elas terminaram da mesma forma: erradicadas. A destruição de Próxima Centauri B foi apenas um entre muitos exemplos, um lembrete vívido do destino daqueles que desafiavam o domínio Drake. A luta que se iniciava agora, entre a frota Drake e as pequenas naves humanas, era mais do que uma simples batalha. Era um choque de filosofias, de existências. Para os Drakes, era apenas mais uma etapa em sua interminável marcha de conquista. Para os humanos, era uma luta pela própria sobrevivência. Krug, com sua experiência de milênios, sabia que a resistência era fútil, que o resultado já estava decidido. Ele observava a tela, as pequenas naves humanas se aproximando dos gigantes Drakes. Sua audácia, um espetáculo interessante antes do inevitável.
Ele sabia que a batalha seria curta e decisiva, e que a Terra logo seria mais um recurso a ser adicionado ao vasto Império Drak. A ironia era que, em sua arrogância, Krug ainda não compreendia a verdadeira tenacidade e a capacidade de adaptação dos humanos, algo que estava prestes a ser revelado de uma forma que ele nunca esperava. O protocolo Drak para erradicar civilizações emergentes era simples e brutal. 50 anos após a detecção de sinais de rádio ou qualquer outra forma de comunicação interestelar, uma frota de extermínio era enviada. Esse período de 50 anos não era um ato de misericórdia, mas de conveniência. Dava tempo suficiente para a civilização se desenvolver um pouco mais, tornando sua erradicação um espetáculo mais satisfatório, e permitia aos Draks coletar mais dados sobre sua tecnologia e cultura antes da aniquilação completa. A Terra havia atingido esse marco há pouco tempo. Seus primeiros sinais de rádio, transmitidos despretensiosamente para o cosmos, foram captados por sondas Drak distantes, ativando assim o protocolo. A Terra, no entanto, representava algo mais do que apenas mais um alvo dentro do protocolo. Sua localização era extremamente estratégica. Situada perto de um dos nós de hipervias mais importantes e com uma abundância de recursos naturais ainda intocados, o planeta azul era um prêmio valioso para o domínio Drak. Não era apenas sobre a vida senciente que a habitava, mas sobre a própria geografia cósmica do sistema solar. O general Krug via os humanos como crianças mimadas, presas em suas pequenas disputas mesquinhas, um incômodo persistente que precisava ser removido para o bem maior do domínio Drak. Ele já havia testemunhado inúmeras civilizações como a deles, acreditando em sua própria importância, sem jamais compreender a vastidão e a crueldade do universo. Para Krug, os humanos eram um exemplo clássico de uma espécie que havia se desenvolvido tecnologicamente sem amadurecer socialmente. Eles fragmentavam-se em nações, lutavam por recursos insignificantes e poluíam seu próprio mundo, tudo enquanto projetavam seus sinais para o espaço sem qualquer noção das consequências. Essa falta de coesão, essa aparente fragilidade, era o que Krug esperava explorar. Ele via sua erradicação não como um ato de maldade, mas como uma limpeza necessária, uma purificação do cosmos de elementos fracos que poderiam, eventualmente, se tornar um problema maior. A história Drak era um testamento de que a complacência era a ruína de qualquer civilização. A frota de vanguarda Drak já havia iniciado o ataque. Não houve aviso, apenas um silêncio ensurdecedor da Terra após os primeiros impactos. Krug sentiu uma antecipação familiar, a mesma que sentia antes de cada nova caçada. Os humanos haviam tentado se comunicar no início, com mensagens de paz e pedidos de trégua, mas os Draks não respondiam. Predadores não conversam com suas presas. Seu propósito não era negociar, mas consumir. A frota Drak, uma legião de naves de guerra, pairava sobre o sistema solar como um enxame de gafanhotos metálicos, prontos para devorar o planeta azul. Cada nave, um testemunho da engenharia Drak, era uma máquina de guerra eficiente projetada para a aniquilação. De repente, um alerta soou na ponte de comando. Uma onda de energia massiva emanava do sistema Terra-Lua. Krug franziu suas múltiplas pálpebras, uma expressão de surpresa quase imperceptível em seu rosto antigo. Os humanos estavam se preparando para um contra-ataque? Era uma audácia inesperada. Os Draks haviam subestimado a tenacidade daquela espécie. Os sensores mostraram então a fonte, uma fortaleza humana oculta na Lua, e dela emergiam uma frota de naves, pequenas e rápidas, que avançavam em formação de ataque. Não era o desespero que ele esperava, mas uma resposta coordenada. A estratégia humana era clara: atacar primeiro, com força total, antes que a frota Drak pudesse se consolidar completamente. Krug observou as pequenas naves humanas avançarem, um sorriso frio se formando em seus lábios. A caçada havia acabado de ficar interessante. Ele esperava uma rendição fácil, um pânico generalizado,
mas não uma ofensiva tão ousada. A audácia dos humanos era algo que ele não via em muitas das civilizações que os Drakes haviam encontrado. A maioria se encolhia, tentava negociar ou fugia. Estes, porém, estavam vindo em sua direção, como insetos irritantes que se recusam a ser esmagados. Krug deu uma ordem, sua voz gutural preenchendo a ponte. Preparem-se para o combate, que a purificação comece. Seus oficiais, seres tão antigos e endurecidos pela guerra quanto ele, moveram-se com eficiência fria. A batalha estava prestes a começar, e Krug, em sua arrogância milenar, ainda acreditava que seria apenas mais um passo na inevitável conquista Drake. A frota de vanguarda Drake já havia iniciado o ataque. Não houve aviso, apenas um silêncio ensurdecedor da terra após os primeiros impactos. Krug sentiu uma antecipação familiar, a mesma que sentia antes de cada nova caçada. Ele observava a tela principal da ponte de comando, onde os primeiros relatórios de danos e defesas terrestres começavam a aparecer. Eram poucos, esporádicos e facilmente suprimidos pelas naves Drake. Os humanos haviam tentado se comunicar no início com mensagens de paz e pedidos de trégua, mas os Drakes não respondiam. Predadores não conversam com suas presas. Seu propósito não era negociar, mas consumir. A frota Drake, uma legião de naves de guerra, pairava sobre o sistema solar como um enxame de gafanhotos metálicos, prontos para devorar o planeta azul. Cada nave, um testemunho da engenharia Drake, era uma máquina de guerra eficiente, projetada para a aniquilação. Krug esperava a capitulação, o desespero que precedia a derrota total. A história se repetia incontáveis vezes em incontáveis mundos. A arrogância inicial das espécies emergentes sempre dava lugar ao medo paralisante, quando confrontadas com a força avassaladora do domínio Drake. Ele imaginava os líderes humanos em seus bunkers subterrâneos, debatendo inutilmente, suas esperanças desvanecendo-se a cada bomba de plasma que atingia a superfície de seu mundo. Era um espetáculo que ele já havia apreciado muitas vezes, a lenta agonia de uma civilização em colapso. De repente, um alerta soou na ponte de comando. Uma onda de energia massiva emanava do sistema Terra-Lua. Krug franziu suas múltiplas pálpebras, uma expressão de surpresa quase imperceptível em seu rosto antigo. Os humanos estavam se preparando para um contra-ataque. Era uma audácia inesperada. Os Drakes haviam subestimado a tenacidade daquela espécie. Seus sensores, calibrados para detectar as fraquezas, agora registravam algo diferente. Uma assinatura energética que não condizia com o perfil de uma civilização em desespero. Os oficiais Drake na ponte de comando começaram a emitir relatórios em suas vozes guturais, cheias de dados e análises. A onda de energia não era um sinal de rendição, nem um último e desesperado grito de socorro. Era uma carga de energia, focada e direcionada. Os sensores mostraram então a fonte, uma fortaleza humana oculta na Lua, e dela emergiam uma frota de naves, pequenas e rápidas, que avançavam em formação de ataque. Não era o desespero que ele esperava, mas uma resposta coordenada. Uma audácia que beirava a insanidade. Krug analisou os dados. As naves humanas eram minúsculas em comparação com os cruzadores Drake, mas eram numerosas e estavam se movendo com uma velocidade impressionante. Sua formação era disciplinada, indicando um nível de organização e tática que ele não atribuiria a uma espécie tão primitiva. A fortaleza lunar, que antes parecia ser apenas uma base de pesquisa ou um posto de mineração, revelava-se agora uma plataforma de lançamento e um centro de comando militar. Os humanos haviam escondido suas verdadeiras capacidades, ou pelo menos, Krug havia falhado em notá-las. A estratégia humana era clara. Atacar primeiro, com força total, antes que a frota Drake pudesse se consolidar completamente em órbita terrestre. Era um movimento arriscado, quase suicida, mas digno de respeito. Krug observou as pequenas naves humanas avançarem,
um sorriso frio se formando em seus lábios. A caçada havia acabado de ficar interessante. Ele esperava uma rendição fácil, um pânico generalizado, mas não uma ofensiva tão ousada. A audácia dos humanos era algo que ele não via em muitas das civilizações que os Dracs haviam encontrado. A maioria se encolhia, tentava negociar ou fugia. Estes, porém, estavam vindo em sua direção, como insetos irritantes que se recusam a ser esmagados. A frota Drac, acostumada a esmagar resistência sem esforço, foi pega de surpresa pela ferocidade e velocidade do ataque humano. Os primeiros disparos de energia dos humanos atingiram as naves Drac de vanguarda, causando danos menores mas perceptíveis. Krug deu uma ordem, sua voz gutural preenchendo a ponte. Preparem-se para o combate. Que a purificação comece. Seus oficiais, seres tão antigos e endurecidos pela guerra quanto ele, moveram-se com eficiência fria. A batalha estava prestes a começar, e Krug, em sua arrogância milenar, ainda acreditava que seria apenas mais um passo na inevitável conquista Drac. Mas a semente da dúvida, por mais ínfima que fosse, havia sido plantada. Os humanos não eram a presa fácil que ele esperava. Eles eram adversários, e isso, para Krug, tornava a caçada muito mais divertida. A tela principal mostrava agora o caos da batalha que se iniciava. Explosões pontuavam o espaço, traços de energia cortavam o vazio, e as pequenas naves humanas se moviam com uma agilidade surpreendente, desviando-se dos disparos lentos e poderosos das naves Drac. Era uma dança mortal, e Krug observava cada movimento com uma intensidade renovada. Ele não havia sentido essa emoção em séculos. A rotina das conquistas havia se tornado entediante, a previsibilidade da vitória, monótona. Agora, os humanos ofereciam algo diferente. Uma centelha de imprevisibilidade, um desafio inesperado. Ele estava ansioso para ver como essa pequena chama seria finalmente extinta. Mas, por enquanto, ele permitiria que ela queimasse um pouco mais forte. A vitória seria ainda mais satisfatória. A frota humana, surgindo da base lunar, não esperou. Eles lançaram-se contra os Dracs com uma fúria calculada. Um ataque preventivo que pegou a vanguarda inimiga desprevenida. Não era a tática de uma espécie desesperada, mas sim de uma que havia planejado cuidadosamente cada movimento. As naves humanas, embora menores, eram mais ágeis e disparavam rajadas de energia concentrada que, apesar de não destruírem os grandes cruzadores Drac com um único golpe, causavam danos significativos e abriam brechas nas defesas. Krug observava a batalha se desenrolar na tela principal da ponte de comando. Ele podia sentir a fúria e a surpresa de seus oficiais, que não estavam acostumados a tamanha resistência. O general, no entanto, sentia algo diferente. Uma sensação de deleite, quase. A caçada que ele esperava ser trivial estava se transformando em um desafio. Ele permitiu um sorriso arreganhado, revelando dentes afiados. "Eles têm coragem", murmurou ele, sua voz rouca, quase um ronronar. "Vamos ver se tem força para igualar." Os Dracs reagiram rapidamente, ativando seus escudos de energia e disparando em resposta. Mas a velocidade das naves humanas, combinada com a coordenação impecável entre elas, tornava-as alvos difíceis. Os pilotos humanos, treinados para operar em condições extremas, executavam manobras ousadas, tecendo entre os disparos Drac como dançarinos em um campo minado. A fortaleza lunar, que Krug havia descartado como uma mera base, revelou-se um centro de comando tático brilhante, coordenando os movimentos da frota com precisão milimétrica. A batalha se intensificava. Pequenas naves humanas eram destruídas em explosões brilhantes, mas cada perda era imediatamente compensada por um ataque mais agressivo ou uma manobra evasiva que pegava os Dracs desprevenidos. Os humanos não estavam apenas defendendo. Eles estavam atacando com a intenção de causar o máximo de dano possível antes que a frota Drac pudesse se reorganizar. Era uma tática de sacrifício, mas que estava dando resultados.
Krug viu um de seus cruzadores de vanguarda ser atingido repetidamente, seus escudos cintilando e falhando. A seção frontal da nave explodiu em um flash de luz, e o casco começou a se desintegrar lentamente, arrastando destroços de metal e plasma pelo espaço. Foi a primeira baixa significativa para o domínio Drak nessa campanha, e a surpresa reverberou pela ponte de comando. Os oficiais Drak ficaram em silêncio, seus olhos fixos na tela, incrédulos. Inacreditável! Um deles sibilou, sua voz cheia de raiva. Eles destruíram um cruzador. Krug apenas riu, um som seco e gutural. Impressionante. Eles não são tão frágeis quanto pensávamos. Ele sabia que não era uma vitória para os humanos, não ainda. Mas era um aviso. Um aviso de que esta não seria uma conquista fácil. A raiva em seu oficial era um sinal de que os Draks estavam sendo forçados a lutar de uma forma que não estavam acostumados. A frota humana continuou seu assalto, focando em alvos estratégicos e explorando as vulnerabilidades que a surpresa inicial havia criado. Eles estavam lutando não apenas por seus lares, mas por sua própria existência. A determinação em seus olhos, transmitida através das leituras de seus sinais de vida e da ferocidade de seus ataques, era palpável mesmo a essa distância. Krug podia sentir a energia do combate, o desespero e a coragem se misturando em um coquetel potente. Ele deu novas ordens, ajustando as táticas Drak para lidar com a ameaça inesperada. A frota de vanguarda foi instruída a se reagrupar e formar uma defesa mais sólida, enquanto os flancos eram reforçados com naves de escolta mais rápidas. A intenção de Krug não era esmagar os humanos imediatamente, mas testar seus limites, entender suas capacidades e, finalmente, planejar a aniquilação total. A fortaleza lunar continuava a ser uma espinha na garganta de Krug. Era de lá que vinham as ordens, a coordenação, a ousadia. Ele sabia que, para quebrar a resistência humana, ele precisaria silenciar aquela base. Mas, por enquanto, ele permitia que a batalha continuasse, saboreando cada momento do confronto. A caçada havia se tornado um jogo de xadrez, e ele estava ansioso para ver qual seria o próximo movimento de seus novos adversários. A vitória seria ainda mais doce quando a presa tivesse lutado com tamanha ferocidade. Os humanos haviam provado que não eram apenas insetos a serem esmagados. Eles eram uma força a ser reconhecida, ao menos por um breve e glorioso momento. A estratégia humana era clara. Um ataque total e preventivo, visando desorganizar a vanguarda Drak antes que a frota completa pudesse se posicionar. Eles não estavam apenas reagindo. Estavam ditando o ritmo, ao menos por enquanto. As naves, pequenas e ágeis, avançavam em formações complexas, disparando feixes de energia que, embora não fossem letais para os maiores cruzadores em um único impacto, minavam seus escudos e criavam aberturas. Era uma tática inteligente, que dependia da velocidade e da coordenação. E Krug, observando a tela principal, sentiu um calor incomum, quase um estremecimento, percorrer seu corpo ancestral. Era a emoção da caçada, revigorada. Ele havia se cansado da previsibilidade, da facilidade com que as civilizações caíam diante do poder Drak. Os humanos, no entanto, estavam oferecendo um espetáculo diferente. Sua audácia não era um sinal de desespero, mas de uma determinação feroz, quase selvagem. Krug permitiu que um sorriso se alargasse em seu rosto, revelando a fileira de dentes afiados. Eles lutam, murmurou ele para si mesmo, sua voz um rosnado satisfeito. Isso é bom. A vitória terá um sabor melhor. A frota humana, orquestrada com precisão milimétrica a partir da fortaleza lunar, lançou uma série de ataques coordenados que visavam as naves Drak mais vulneráveis. Eles não tentavam enfrentar os cruzadores de frente, mas sim flanqueá-los, atingir seus sistemas de armas e propulsão, e depois recuar antes que a retaliação pudesse ser efetiva. Era uma tática de guerrilha espacial, algo que os Draks,
acostumados a esmagar seus inimigos com força bruta, não estavam preparados para enfrentar. Os oficiais Drak na ponte de comando de Krug estavam visivelmente frustrados. Eles sibilavam ordens, suas vozes carregadas de raiva e incredulidade. General, eles estão evadindo nossas defesas. Nossas armas não conseguem atingi-los com precisão, um deles exclamou, apontando para a tela onde uma formação humana havia acabado de desviar de uma saraivada de tiros de plasma. Krug apenas observava, seu sorriso crescendo. Ele sabia que a batalha estava longe de terminar. A vanguarda Drak era apenas uma fração de seu poder total, mas a resistência humana era um fato inegável. Eles haviam destruído um cruzador, um feito que a maioria das civilizações emergentes nem sonharia em alcançar. Essa era uma espécie que se recusava a ser uma presa fácil, e isso tornava tudo mais interessante. A fortaleza lunar, que antes parecia um simples posto avançado, agora se revelava como o cérebro por trás da audaciosa ofensiva. Era de lá que vinham as ordens de manobra, as análises táticas, a coordenação de cada pequeno caça e bombardeiro humano. Krug percebeu que precisaria silenciar aquela base para quebrar a espinha dorsal da resistência. Mas, por enquanto, ele queria ver até onde a engenhosidade humana poderia levá-los. A batalha continuou com uma intensidade brutal. Explosões pontuavam o espaço, destroços flutuavam no vácuo, e a fumaça de naves destruídas pintava o cenário de um cinza mortal. Os humanos, com suas naves menores e mais frágeis, sofriam perdas consideráveis. Cada ponto de luz que se apagava na tela representava uma vida humana sacrificada, mas a linha de ataque não vacilava. Eles estavam lutando com uma ferocidade que beirava o desespero, mas era um desespero que gerava coragem, não rendição. Krug viu mais uma de suas naves de vanguarda ser atingida, desta vez por um ataque concentrado de vários caças humanos. Os escudos falharam, e a estrutura do cruzador começou a se desintegrar, explodindo em uma bola de fogo que iluminou o espaço por um breve momento. A ponte de comando Drak ficou em silêncio. 2 baixas. 2 naves destruídas por uma espécie que eles haviam subestimado. Impossível, sibilou outro oficial, seus olhos arregalados. Eles estão pagando um preço terrível, mas estão nos causando danos reais. Precisamente, Krug respondeu, sua voz um sussurro rouco. Eles estão dispostos a arriscar tudo. E isso é o que os torna perigosos e fascinantes. Ele deu novas ordens, ajustando as formações Drak, enviando naves de patrulha para tentar interceptar os caças humanos mais ágeis. A batalha na Lua havia se transformado em um teste de vontade, um confronto entre a brutalidade calculada dos Draks e a tenacidade desesperada dos humanos. Krug sabia que a vitória final seria dele, mas ele não esperava que a caçada fosse tão estimulante. A ferocidade com que os humanos lutavam era uma surpresa. E ele estava ansioso para ver o quão longe eles poderiam ir antes de finalmente se quebrarem sob o peso esmagador do domínio Drak. Eles haviam se provado dignos de um esforço maior, de uma purificação mais completa. E Krug, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente vivo. A intensidade da batalha ao redor da Lua era algo que Krug não via há séculos. Os humanos, apesar de suas perdas, continuavam a lutar com uma ferocidade quase irracional. Naves Drak explodiam em chamas, suas carcaças retorcidas, se juntando aos destroços que já flutuavam no espaço. Um testemunho silencioso do alto custo da resistência. Os caças humanos, pequenos e numerosos, pareciam moscas irritantes para os pesados cruzadores Drak, mas eram moscas com ferrões potentes. Eles atacavam em enxames, miravam nos pontos fracos, e embora muitos fossem abatidos, sempre havia mais para tomar o seu lugar. Na ponte de comando da nave Capitânia Drak, o silêncio era tenso. Os oficiais Drak, acostumados a vitórias rápidas e esmagadoras, estavam visivelmente abalados. Eles resmungavam entre si,
suas vozes baixas e cheias de uma mistura de frustração e um respeito relutante. Nunca antes uma civilização emergente havia causado tantos danos à vanguarda Drak. Krug, no entanto, mantinha sua postura imponente. Seus olhos varriam as telas, absorvendo cada detalhe da carnificina. Ele via a frota humana recuar e avançar, como um organismo vivo, adaptando-se às táticas Drak, aprendendo com cada erro. O general sentiu um arrepio de algo que se aproximava do prazer. A caçada estava se tornando verdadeiramente desafiadora. A batalha durou o que pareceram horas. As defesas Drak, apesar de sua superioridade tecnológica, estavam sendo testadas ao limite. Os escudos de plasma cintilavam e falhavam, as armas superaqueciam, e os sistemas de navegação eram constantemente perturbados pelos ataques coordenados dos humanos. Krug observava um dos seus cruzadores principais ser incapacitado, sua propulsão desativada por um ataque concentrado. A nave, agora à deriva, seria um alvo fácil se os humanos tivessem recursos para um ataque final. Mas os humanos, inteligentemente, sabiam seus limites. Após causarem danos significativos e desorganizarem a vanguarda Drak, eles começaram a se retirar, voltando para a segurança da fortaleza lunar. Não era uma fuga, mas uma manobra tática, calculada para preservar suas forças e consolidar o que haviam conquistado. A vitória amarga pairava no ar. Os Draks haviam sofrido perdas consideráveis para uma força que consideravam insignificante. 2 cruzadores destruídos, vários outros danificados, e a moral de suas tropas abalada. Os humanos, por outro lado, haviam demonstrado uma capacidade de luta e uma tenacidade que Krug não esperava. Eles haviam pago um preço alto, sim, mas haviam conseguido o impensável: derrotar uma parte da frota Drak em combate direto. Um dos oficiais Drak se aproximou de Krug, sua voz embargada. General, a frota humana recuou para a fortaleza lunar. Nossas perdas são consideráveis. Eles se retiraram antes que pudéssemos retaliar com força total. Krug apenas assentiu, seu olhar ainda fixo nas telas que mostravam os destroços flutuando. Sim, ele respondeu, sua voz um rosnado baixo. Eles fizeram o que puderam e fizeram bem. Ele virou-se para seus oficiais, sua expressão severa, mas com um brilho de algo novo em seus olhos. Não subestimem essa espécie novamente, ele ordenou, sua voz ressoando com autoridade. Eles são resilientes, astutos e, acima de tudo, perigosos. Esta vitória deles foi um aviso. Não os tratem como insetos. Eles se provaram dignos de uma guerra. A vitória humana foi um golpe psicológico para os Draks. Eles haviam chegado com a certeza de uma conquista fácil, mas encontraram uma resistência feroz, que os forçou a lutar por cada centímetro de espaço. A fortaleza lunar, antes vista como um ponto insignificante, agora era um símbolo da tenacidade humana, um bastião de esperança que se recusava a cair. Krug sabia que a batalha estava longe de terminar. Aquilo era apenas o começo. Os humanos haviam vencido uma escaramuça, mas a guerra ainda estava por vir. E ele, o general Krug, estava mais do que disposto a travar essa guerra. A caçada havia se tornado muito mais interessante do que ele jamais imaginou. Krug sabia que aquela vitória humana, por mais amarga que fosse para os Draks, era apenas o primeiro round de uma luta muito maior. Ele não tinha ilusões. Os humanos haviam provado ser mais do que apenas uma picada irritante. Eles eram uma ameaça que exigiria uma resposta mais robusta, uma demonstração mais completa do poder Drak. Mas isso não o preocupava. Pelo contrário, atiçava seu interesse. A paciência era uma virtude que os Draks haviam cultivado ao longo de milênios de expansão galáctica. Eles podiam se dar ao luxo de esperar, de observar, de planejar. Ele se virou para a tela principal, onde a Terra brilhava, um ponto azul e verde no vasto negro do espaço. Uma pequena mancha de vida, vibrante e teimosa. Eles aprenderam rápido, ele murmurou,
mais para si mesmo do que para seus oficiais. Eles aprenderam que a desesperança pode ser uma arma. Seus olhos se estreitaram, um brilho de cálculo frio passando por eles. A resistência humana era notável, sim, mas era também finita. A crença na prevalência Drak era um pilar de sua cultura, uma verdade inquestionável forjada em inúmeras conquistas e aniquilações. Eles eram os predadores supremos da galáxia, e nenhuma espécie havia conseguido deter seu avanço por muito tempo. Os humanos, com sua audácia recém-descoberta, eram apenas o mais recente desafio, um obstáculo temporário que seria superado. Ajustem os planos de ataque, Krug ordenou, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Reavaliem suas capacidades. Usem a inteligência coletada nesta escaramuça para refinar nossas estratégias. Esta guerra não será rápida, mas será decisiva. Ele sabia que a frota principal Drak ainda estava a caminho, trazendo consigo um poderio esmagador que faria a vanguarda parecer uma mera patrulha. A resistência humana, por mais feroz que fosse, seria esmagada sob o peso dessa força. Aquele primeiro confronto havia sido um lembrete valioso de que, mesmo as presas mais insignificantes, podiam morder. Mas uma mordida, por mais dolorosa que fosse, não mudava o destino do caçador. A imagem da fortaleza lunar, agora um bastião de desafio, não o intimidava. Pelo contrário, apenas reforçava sua convicção de que os humanos precisavam ser contidos. Eles eram uma espécie imprevisível, com uma capacidade alarmante de adaptação e uma vontade de lutar que beirava a irracionalidade. Isso os tornava perigosos para a ordem galáctica estabelecida pelos Draks. Preparem-se para um cerco prolongado, Krug continuou, sua voz ressoando pela ponte. Vamos testar os limites de sua tenacidade. Vamos ver o quão longe a esperança pode levá-los antes que ela se quebre. Ele imaginava a frustração e o desespero que se espalhariam entre os humanos, à medida que a verdadeira escala da força Drak se revelasse. A pequena vitória que haviam conquistado na Lua seria engolida pela maré avassaladora de navios de guerra, armas e soldados que se aproximavam. A resistência humana era para ele uma picada de abelha, dolorosa no momento, mas facilmente esmagada, e a abelha, uma vez esmagada, não poderia mais picar. A guerra estava apenas começando, e Krug estava revigorado. Ele sentia o cheiro da vitória no ar, embora distante. O inevitável seria apenas adiado, mas não evitado. Os Draks sempre prevaleceram. Eles sempre consumiriam. E a Terra, com sua vida vibrante e sua resistência teimosa, seria apenas mais um planeta a ser assimilado, seus recursos explorados, sua história reescrita para servir aos propósitos do domínio Drak. A lição seria sangrenta, mas seria aprendida, e o General Krug estaria lá para garantir que cada gota de sangue servisse a um propósito maior. O destino da humanidade estava selado. Apenas o tempo de sua execução permanecia incerto.